Didáticos! Hoje a gente vai trazer os estudos de uma grande contribuidora aí para a psicologia, que é Melanie Klein. O bacana da Klein é que, diferentemente de Freud, Winnicott, entre outros estudiosos, ela não frequentou faculdades, universidades, ela tinha vontade de se formar em medicina, porém ela acabou casando e por causa disso ela não conseguiu fazer a faculdade que ela tanto desejava, mas isso não a impediu de entrar para o mundo da psicanálise. A Klein ela começou seus estudos da psicanálise a partir dela mesma. Ela procurou terapia e ela fazia terapia psicanalítica, e depois de entrar como paciente que ela começou a desenvolver suas teorias e entrou mais para o mundo da psicanálise. Então vamos ver os pontos principais da teoria kleiniana. A gente vai falar aqui das posições esquizoparanoide e da posição depressiva. A gente também vai trazer o conceito de seio bom e seio mal, falar tudo bem dentro das posições, mas falar sobre os mecanismos de defesa kleiniano. E no final vamos dar uma pinceladinha sobre projeção e identificação projetiva. Então, para começar, a Klein concebe como desenvolvimento duas posições. A posição esquizoparanoide, que vai do 0 aos 6 meses, e a posição depressiva, que vai dos 6 meses até a morte. As características da primeira posição, a esquizoparanoide, é que para organizar melhor as suas experiências, o neném atribui duas características principais, que é a clivagem, ou seja, ele não entende que objeto bom e objeto mal podem ser o mesmo objeto, podem estar presentes na mesma pessoa. Ele entende como se fossem seres separados. E sentimento de percepção do seio mal, a gente vai ver mais tarde. Essas duas características principais são para o bebê poder ter uma maneira de lutar contra o seio mal que quer destruí-lo. Aos 6 meses, o ego se expande e o bebê reconhece que ele é incompleto. Também aos 6 meses que acontece a tendência de Édipo, como Klein chama. Ela não chama de complexo e ela também não dá a tamanha importância que deu Freud ao complexo de Édipo. Então, aos 6 meses para Klein acontece a tendência de Édipo, que é quando a criança ou o neném começa a enxergar. Então, ele enxerga, ele reconhece a mãe, ok, essa é minha mãe. E esse? Quem que é? Ele não reconhece essa terceira pessoa, né, que no caso, na teoria de Klein, seria o pai. Então, aos 6 meses, tudo acontece. Para o ego se expandir, a Klein ela dá alguns mecanismos de defesa do ego, que acontecem em ordem. O primeiro deles é a inveja. Ou seja, o bebê ele tem sentimento de inveja porque ele reconhece que ele é incompleto e que a fonte de vida está fora dele. Então ele tem inveja desse seio, ele tem inveja dessa mãe. E essa inveja ela é dual, ela é impulsiva, ela é destruidora. O segundo mecanismo de defesa de Klein é a culpa. É quando o bebê começa a reconhecer que objetos bons e maus podem estar na mesma pessoa. Lembra que na posição esquizoparanoide, que vai até os 6 meses, ele tem esse sentimento de clivagem, como se fossem coisas separadas. Então agora a culpa faz com que ele perceba que esses objetos podem sim estar na mesma pessoa. E ele reconhece que a agressividade causada na inveja foi desnecessária. Ou seja, ele pensa que esse objeto tão bom, que ele ama tanto, também foi aquele objeto que ele quis destruir, porque ele achava que eram coisas separadas. Depois vem o ciúme. Essa culpa, quando ele reconhece que essa agressividade foi desnecessária, é projetada no outro. O penúltimo é a gratidão, na qual ele reconhece que tudo isso foi desnecessário e ele é grato por este aprendizado. Na gratidão, ele reconhece todos esses sentimentos, todos esses mecanismos de defesa, tudo isso que está acontecendo com ele e ele é grato por isso. E entende que o ciúme foi desnecessário. E por último, vem a reparação, que não significa pedir desculpas, mas significa deixar o outro ir embora. Depois da gratificação, vem a reparação. Gente, lembrando que a gente fala de uma ordem cronológica do bebê, do 0 a 6 meses na esquizoparanoide, dos 6 meses até a morte na posição depressiva, mas essas posições e esse mecanismo de defesa acontecem o tempo todo na nossa vida, Por isso da terapia kleiniana, não é só para crianças, existem terapias kleinianas para pessoas mais velhas também. Então a gente consegue colocar todos os mecanismos de defesa em contato com a vida pessoal e atual das pessoas. Bom, a gente falou um pouco da posição esquizoparanoide e a posição depressiva, que vai dos 6 meses até a morte. Ela começa, então, quando quebra-se o conceito de clivagem e o bebê começa a entender que o objeto mau e o objeto bom
estão na mesma pessoa. Então, na posição depressiva, é uma posição mais independente, ele reconhece a mãe como um ser independente dele e é uma visão mais realista da vida, tanto que a gente carrega até hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de seio bom e seio mau, só para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o processo de clivagem. Para Klein, o seio bom remete às pulsões de vida de Freud, e o seio mau às pulsões de morte, de devastação, de desejo de ficar sozinho, enfim. No seio bom, o bebê, a gente tem que lembrar na ambivalência que ele... Na clivagem, né? Ambivalência. A gente tem que entender que o bebê ele tem sentimentos ambivalentes acerca daquele seio da mãe. Ou seja, aquele mesmo seio que alimenta quando ele está com fome. Quando a gente é neném e a gente sente fome, é uma coisa terrível. O bebê não sabe o que aquilo quer dizer ou o que aquilo vai passar. Então é uma sensação de angústia muito forte. E o seio bom sempre está lá para suprir essa necessidade quando é necessário. Então é um seio que ele ama, é um seio que ele deseja, é um seio que alimenta. E o seio mau, o bebê ele acredita que, como a gente conhece a clivagem, né, ele acredita que objetos bons e objetos maus são separados. Não tem como ser bom e mal no mesmo ser, na mesma pessoa. E o seio mau representa as pulsões de morte. Então a criança tem sentimentos devastadores para aquele seio. Ele acredita que o seio, que a mãe, dona daquele seio, guarda o leite para ela, não dá todo o leite para a criança. É um sentimento perseguidor. Ele acredita que o seio mau tenta matar ele, entendeu? Literalmente, aniquilar o neném. Então ele tem esse sentimento de perseguição na posição esquizoparanoide do seio mau. Acredita que esse seio mau vai destruir o seio bom, que esse seio mau vai matar o neném. E ele entende que eles são separados, o seio bom e o seio mau, por conta dessa clivagem, também na posição esquizoparanoide. A Klein entende que para falar de afeto não é necessário ter um cérebro evoluído. Então ela acredita que o bebê ele tem vivências que não necessitam de um cérebro evoluído para ser sentidas. Por exemplo, o parto é uma situação muito dolorosa, muito angustiante para o neném, quando ele tem fome, quando ele fica sujo. Quando ele vai dormir e acorda sozinho no meio da noite, ele não sabe que aquela mãe está lá para alimentá-lo, para protegê-lo, enfim. Ela acredita que presente, passado e futuro, na posição esquizoparanoide, eles estão todos juntos. Não se tem a noção de presente, passado e futuro. Ele acontece tudo no mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo. E aí, na posição depressiva, que o ego passa a ter condições de separar passado, presente e futuro. Então, o bebê dos 0 aos 3 anos, ele não esquece nada, tudo é guardado. As experiências foram esquecidas, porém as vivências são inscritas, guardadas, sentidas e reprimidas. Então, para acessar essas vivências das crianças, para a clínica kleiniana, a análise se dá através do brincar. É a cura pelo brincar, né? Vamos dizer assim? Como para Freud a cura era através da fala, para Klein a cura é através do brincar. E no brincar que a criança projeta as vivências que estão reprimidas. O que é a projeção e a identificação projetiva para Klein? A via de comunicação do bebê entre o mundo interno e o mundo externo é através da introjeção e da projeção. Ou seja, ele introjeta o mundo que é apresentado ao bebê, ele vai fantasiar essa introjeção e vai devolvê-la ao mundo por meio da projeção. Então é através da projeção, no ato de brincar, que a Klein tem acesso a essas vivências que foram reprimidas. E o que é a identificação projetiva? É quando introjetamos novamente, de maneira modificada ou distorcida, o material que nos foi apresentado. Por exemplo, sabe aquela criança que é chamada de burra pela família, aí ela chega na escola chamada de burra na escola, ela pode, depois de tanto introjetar que ela é burra, passar a se comportar de maneira burra. Passar a se comportar da maneira que colocaram que ela é, né? Que lhe fora rotulada. Que lhe for o quê? Lhe fora rotulada. Ela pode passar a se comportar da maneira que lhe fora rotulada. Ou seja, aquele que recebe esse material projetado pode se identificar com isso e passar a atuar dessa maneira. Ou seja, a projeção
dessa outra pessoa foi tão forte que aquela criança passa a se identificar com ela. E essa criança, chamada de burra, acaba servindo como um depósito para a projeção dos outros. Ela introjeta essa projeção e passa a se comportar de acordo com isso. Bom, gente, para Klein é isso. Minhas anotações. Meus resumos que ninguém entende. No momento referência de hoje, a gente vai falar sobre esse livro que sim, ele está impresso porque vida de universitário é xerox. Então eu tenho ele só em xerox, e não tenho ele completo, eu não tenho ele todo aqui, é só uma parte para dar essa videoaula. A gente falou do Invés de Gratidão, da Melanie Klein. Ele é bem curtinho, para quem quiser entender um pouco melhor sobre a videoaula de hoje, entender um pouco melhor sobre esse processo de Klein, é uma super indicação, ele não é difícil de ler, então, e ele é bem pequenininho se comparado com a obra completa dela. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que daqui pra frente vem outras teorias, a gente vai falar sobre behaviorismo, sobre fenomenologia. Então, para o conteúdo de psicanálise é isso. Deixem comentem suas dúvidas, meu e-mail está na descrição do vídeo, caso vocês tenham outras dúvidas que não queiram perguntar aqui embaixo, caso vocês queiram indicação de livros. E meus resumos, se vocês conseguirem entender, eu posso até emprestar, se a gente não tiver. Mas boa sorte. E é isso, curtam o vídeo, compartilhem para ajudar no nosso projeto. E é isso, por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Até!